Amanhã, dia 11, o Código de Defesa do Consumidor fará 25 anos. 2 décadas e meias. 2 décadas de lutas, de desafios, de avanços. E a defesa do consumidor, em que pese ser nova aqui no Brasil, regulamentada como marco regulatório, nós temos aí, como disse, 25 anos. Mas a inquietação pela má prestação de serviços, ela inquieta a humanidade, não é de hoje. Lá no Código de Hammurabi, já dizia o seguinte, num dos artigos dele: se um pedreiro construir uma casa e ela cair em cima da família, esse pedreiro será morto. Era bem mais rígido que o nosso código. Se um pedreiro construir um muro e esse muro cair, ele terá que fazer outro, para quem o contratou, às suas expensas. Para você ver, lá no Código de Hammurabi, 200 e tantos anos antes de Cristo. Mas aqui no Brasil, nesses 25 anos, temos muito o que comemorar. E também devemos aqui, nesse momento, louvar a abnegação de muitos gestores municipais que deram vida a esse Código de Defesa do Consumidor, a essa legislação protetiva do brasileiro. E isso aqui aproveito para homenagear o presidente do PROCON, da minha cidade, Rondonópolis, lá no Mato Grosso, José Ferreira Lemos, Juca Lemos, histórico, apesar de eu ser de uma partida de oposição, mas ele foi um histórico do PT, hoje está no PPS, mas foi vereador na nossa cidade e tem um trabalho magnífico ali. Aproveito aqui também para homenagear a doutora Inês, que criou um marco ali na história do PROCON. E o Juquinha, como é conhecido, tem tido uma luta constante no sentido de proteger o direito dos consumidores. A luta é diária, é como se tivesse que enxugar gelo, porque a todos que estão aqui e a todos que nos ouvem e nos assistem, sabem muito bem que no Brasil os fornecedores de serviço ainda não criaram aquela cultura, não fizeram evoluir da retórica para a prática aquela história de que o cliente sempre tem razão. É muito bonita a frase, muito louvável, mas a grande verdade é que desde as operadoras de telefonia, as prestadoras de empresas de TV, canal pago, e aqui cito a dona Sky, tente encerrar um serviço da Sky para vocês verem o quanto é difícil. Então é uma luta que os PROCONs têm enfrentado. Os planos de saúde, o que dizer deles? Há 8 anos, há cerca de 8 anos, morria aqui nessa casa um dos mais célebres membros, chamava Jonas Pinheiro, senador Dário Berger. E o senador, ele tinha contratado um seguro. Já vai para 1 década, até hoje a viúva não conseguiu ter acesso a isso. Porque no meio das filigranas, dos rodapés, o consumidor é ludibriado. E aí lutas de décadas para conseguir. E essa tem sido a luta dos PROCONs nas cidades para fazer valer o direito do consumidor. Por vezes, os PROCONs e os próprios juizados especiais são abarrotados por coisas simples, que é o quê? A informação, a transparência. Se as empresas se preocupassem, às vezes, em dar mais transparência e informar. Ontem alguém falou aqui na tribuna, se eu não me engano foi o senador Paulo Paim, acerca da rotulagem. Uma coisa tão simples, mas que às vezes causa prejuízo ao consumidor. É simplesmente, às vezes, alguém que não pode consumir um glúten, por exemplo, e aquele produto, às vezes, não colocou não está lá escrito no rótulo. Estou citando só como exemplo. Mas essa casa, senador Dário Berger, ela, semana passada, aprovou, na Comissão de Constituição e Justiça, a modernização do Código do Consumidor. Existem, inclusive, polêmicas de alguns juristas de que o Código está bom assim, que não precisava ser modernizado. Mas essa modernização foi amplamente debatida, vai vir aqui para plenário, vai haver mais debates,
E é importante porque estão surgindo temas, a sociedade vai evoluindo, a tecnologia vai ficando cada vez... e os problemas vão surgindo também. Nós temos agora o advento do comércio eletrônico, que é uma coisa nova. E, com isso, vão surgindo demandas e que vão, consequentemente, esbarrar nas portas dos PROCONs. E a Casa, justamente preocupada com isso, tem procurado dar instrumentos para que os PROCONs possam ser cada vez mais efetivos, mais eficazes. E essa modernização do Código está pronta para ser votada. Talvez, está dependendo do senador Renan, talvez até na próxima semana, porque está maduro já, e vai vir aqui para plenário. E a gente, inclusive, está aberto a receber sugestões dos PROCONs de todo o Brasil, para que possa sair daqui a melhor legislação possível, a melhor modernização possível, para que a gente possa, para que os PROCONs possam prestar um bom serviço. Porque a grande dificuldade que nós temos, senhor presidente, no Brasil, é na parte de fiscalização. E aqui, sem confete algum. Nessa parte, os PROCONs do Brasil estão de parabéns. Quiçá as agências reguladoras, os outros órgãos fiscalizadores possam acompanhar esse mesmo ritmo. Porque se hoje nós temos grandes problemas, inclusive que foram diagnosticados agora nessa crise, que veio aqui para plenário, uma das medidas, quando foi mandado o ajuste fiscal, que era a respeito do seguro-defesa. Uma boa medida que foi implementada para ajudar aqueles pescadores que no período da piracema, no período ali que fica proibido pescar, para que eles recebessem. Mas, por falta de fiscalização, tem cidades que não tem, que fica a mais de 100 quilômetros do rio mais próximo, que não tem um rio passando ali por perto, e a cidade quase toda é de pescador. Falta o quê? Falta fiscalização. Só estou dando esse exemplo e fazendo essa analogia com os PROCONs para mostrar o quanto que a fiscalização, o quanto que isso é importante para a vida em sociedade. Porque sempre vai ter um mais esperto querendo se dar bem em cima do outro. E isso é muito importante porque a gente pode não dar muita importância ao tema, mas quer ver você começar a pensar no PROCON? É quando você chega... desce de uma viagem que você vai procurar sua mala, e cadê sua mala? Sua mala, você está vindo dos Estados Unidos para cá, você chegou no Brasil e sua mala foi para a Itália. Ou você está vindo do Nordeste aqui para Brasília, quando chega aqui sua mala foi lá para o Rio Grande do Sul. Aí você vê quanto que é importante, porque aí você, se de repente vê perdido, quando a empresa ainda dá todo o atendimento, vá lá. Mas por vezes você tem que socorrer a quem? Ao PROCON. Coisa que antigamente não tínhamos. Então essa simples homenagem é justamente para lembrar desses profissionais que nem fazem parte, vou dizer assim, do topo da cadeia alimentar das administrações municipais. Geralmente, põe fulano aí. E, por incrível que pareça, todos têm saído bem. Do Oiapoque ao Chuí, a gente sente que a população, se fizer uma pesquisa, eu não tenho dúvida, se você confia no PROCON, com certeza o PROCON vai estar entre os órgãos com maior confiabilidade. Agradeço, senhor presidente, muito obrigado a todos.